Para quem está precisando de dicas ou de alguma inspiração, hoje nós vamos fazer um tour aqui pelo quarto do Miguel. Esse projeto foi feito para o nosso mini cliente e hoje ele está com 10 anos, mas esse quarto pode acompanhar ele ainda por muito tempo. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês a disposição aqui do mobiliário, como que ficou a escolha aqui do nosso layout. E esse foi o formato que a gente achou que ficaria mais interessante para aproveitar o máximo de espaço para o que a minha cliente precisava. Então a gente começou aqui com a parte da cama e viemos contornando aqui o quarto com essa parede maior que a gente deixou posicionado o roupeiro e o restante da bancada que era necessário. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui a posição da nossa cabeceira. A gente escolheu essa parede aqui, primeiro por ser o melhor local para a gente posicionar a cama e também porque dessa forma a gente conseguiria posicionar ela de frente para a televisão. Então aqui a gente desenhou a cabeceira de parede a parede para que a gente conseguisse prolongar um pouquinho, estender o comprimento dessa parede, e daí a gente trabalhou aqui com o lambri na parte de cima. A gente embutiu aqui uma iluminação, uma fita de LED. Como a gente não consegue usar aqui um criado mudo, porque essa circulação ela é pequena, então a gente colocou uma fita de LED para funcionar como uma iluminação auxiliar, como se ela fosse um abajur, substituindo o abajur. Então aqui a gente tem duas profundidades para poder embutir essa iluminação. E aqui a gente fez esse detalhe em lambri, que são vários negativozinhos espaçados. E essa cor que a gente escolheu aqui para o projeto, ele é o verde jade da Arauco. E nós escolhemos esse tom de verde por ele ser um verde mais envelhecido. Ele não é um verde tão suave. A gente tem muitas opções e a gente já escolheu essa, que é um verde um pouquinho mais fechado, para que ele possa acompanhar o Miguel por mais tempo. Aqui na sequência, a gente seguiu essa altura aqui da cabeceira e a gente levou o lambri lá para a parte de trás aqui do mobiliário. Então, como a gente tem essa parede um pouco mais estreita, a gente não conseguia iniciar o roupeiro logo aqui no ladinho da janela. Então, a gente fez esse desenho aqui, essa parte de baixo aqui. A gente fez um equilíbrio aqui no quarto do Miguel, um pouco de área fechada e um pouco de espaços mais abertos para expor os brinquedos dele. Então, aqui a gente trabalhou com os nichos, numa profundidade um pouquinho menor do que a parte de baixo aqui da bancada. E essa área aqui ficou exposto aqui para ele botar os livros dele, os brinquedos dele, que foi um pedido da minha cliente também, ter esses espaços abertos para o Miguel ficar bem independente aqui dentro do quarto dele. E aqui a gente consegue ver que eu deixei os espaçamentos aqui dos nichos todos na mesma altura, porque a gente não tinha um objeto específico para colocar aqui nesses nichos. Mas para quem está tentando organizar aí um quarto e quer deixar um espaço de área aberta para os brinquedos, se tu tiver algum brinquedo específico que seja mais alto, uma profundidade um pouco maior, então vocês não precisam deixar todos os espaços exatamente iguais. A gente pode medir e deixar um espaço reservado especificamente para aquele brinquedo. E outro detalhe que a gente criou aqui no quarto também, a gente seguiu a mesma profundidade que a gente tem aqui desses nichos e fizemos esse painel subindo aqui pelo teto, onde a gente embutiu uma iluminação aqui também com fitas de LED para auxiliar nessa iluminação geral aqui do nosso quarto. Como a gente já tinha o gesso pronto e a minha cliente não queria mexer no gesso, a gente tinha uma iluminação central. E para não ficar muita sombra aqui nessa área da cabeceira, a gente seguiu com esse painel aqui com a iluminação embutida. E um modelo de guarda-roupa que eu gosto para quarto infantil é quando a gente trabalha com as gavetas expostas e não pelo lado de dentro da porta. Dessa forma, a gente consegue dar um pouquinho mais de independência para as crianças, porque está aqui ao alcance delas. E também essas gavetas elas servem tanto para a gente guardar a parte de roupas como para brinquedo também. Então, quando é para brinquedo, às vezes a gente pode trabalhar com essas duas gavetas aqui. Ela poderia ser um gavetão único, que daí ela tem uma profundidade um pouco maior para quando a gente tem bastante volume de brinquedos, e trabalhar com essas aqui de cima nessa profundidade mais estreitinha mesmo, que fica bom para as roupas. E aqui nessa parte aqui do lado do roupeiro, continuando, a gente criou esse armário superior também um pouquinho mais estreito que o roupeiro. Então a gente criou esse armário aqui auxiliar
para que a minha cliente ela tivesse um espacinho para guardar material escolar e até para quando a gente muda de estação, às vezes a gente não tem espaço suficiente dentro do roupeiro, a gente pode trazer um pouco de roupas aqui para essa parte de cima. Então é um armário auxiliar mesmo. E aqui, continuando como a gente desenhou lá do outro lado, a gente deixou um espaço mais aberto aqui para deixar os brinquedos do Miguel exposto. Como eu falei para vocês, a gente tentou equilibrar porque realmente era o que a minha cliente queria, que ele tivesse os brinquedos dele à mostra para ele ficar bem à vontade aqui no quarto dele. E aqui nessa parte de baixo, a gente criou uma bancada em L para que ela ficasse mais espaçosa, porque o Miguel ele precisava de um espaço para o computador dele, para o videogame, e essa bancada também é uma área de estudos. Então a gente fez essa bancada bem espaçosa. Como eu falei para vocês, a TV aqui ficou de frente para a parte da cama, e aqui na parte de baixo a gente também dividiu um pouquinho os espaços, um pouco de área fechada e uns espacinhos aqui de nicho para ele deixar os brinquedos dele aqui também expostos. E aqui no nosso painel da TV, a gente também trabalhou com duas profundidades. Essa parte aqui que está fixada a TV, ela tem profundidade maior, que a gente conseguiu embutir a iluminação, a fita de LED aqui na parte de baixo e na parte de cima. A gente trabalhou com iluminação aqui também nessa prateleira, onde a gente tem o nome do Miguel, então ficou uma parte mais decorativa. E as cores que a gente colocou aqui no quarto, A gente trabalhou com o verde em contraste aqui com a madeira. A gente também quis usar um pouco o tom do branco, porque o nosso espaço aqui não é tão grande, então o branco ajuda a ampliar aqui o quarto. E também a gente trabalhou com os puxador aqui, puxador ponto, nesse formato aqui de círculo. E a gente fez aqui para essa lateral aqui da bancada, porque a entrada do quarto do Miguel fica aqui desse lado. Então quem vem do corredor vê essa lateral aqui da nossa bancada. Então a gente desenhou esse círculo aqui, a gente fez uma lateral vazada para que não ficasse um painel inteiro. Então, para você que está procurando aí dicas e inspiração, antes de criar, de começar a mexer aí no teu quarto, aí no teu espaço, pensa um pouquinho a quantidade de espaço que vocês precisam para cada coisa. Aqui a gente meio que dividiu nossos espaços, a parte de brinquedos com a parte aqui mais funcional do guarda-roupa. Então, aí na tua casa, pensa um pouquinho, o que vocês querem ter de espaço para brinquedos e de espaço para roupa, que isso vai ajudar muito a vocês na hora de criar o ambiente e na organização dele também. Então é isso, gente. Comentem aqui o que vocês mais gostaram de ver aqui no quarto do Miguel. Se tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui que eu respondo vocês. E não esqueçam de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, para que a gente traga cada vez mais conteúdos aqui para vocês.